Boa noite com Jesus, amém? É difícil falar depois de dois pregadores, ainda mais como o irmão Sebastião e o irmão Pedro. Vou falar com vocês alguns minutos, mas eu sou ainda uma criança no Evangelho, estou aprendendo a caminhar agora, mas estou tendo grandes referenciais, estou tendo bons referenciais. Todos nós estamos tendo bons referenciais. Temos 2 pastores, vários evangelistas. Estamos tendo bons referenciais. Isso não pode ficar natural, né? A gente não pode se acostumar com a palavra de Deus. Infelizmente, isso está acontecendo. Estamos o tempo todo preocupados com o relógio e esquecemos de cultuar a Deus. Isso não está certo. Essa expressão de que eu não gostei do culto, o culto não é para você. Você vem cultuar a Deus, assim como o pregador. Então não tem isso de não gostar do culto. Você vem e cultua a Deus, amém? Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 29, e quero falar um pouco sobre referencial. É uma escritura que eu já utilizei em algumas participações ali com os jovens. Uma Bíblia com tantas escrituras, mas essa é uma das que mais me marca sobre ter um referencial. A vida te dá um referencial, mas você opta por aceitar ou não esse referencial. A nossa Bíblia é maravilhosa, só dela está presente em tantas culturas diferentes, até aquelas que não pregam possuem a Bíblia. Os muçulmanos acreditam em parte da Bíblia, os judeus a têm, mas a têm incompleta. As denominações têm a Bíblia completa, mas nós temos a revelação dessa Bíblia por um profeta. E às vezes nós somos tão privilegiados e não nos damos conta disso. Perdemos tanto tempo com picuinhas, complexos, essas indiferenças. O mundo vive em segregação, que significa separação. O mundo está dividido em classes sociais, em classes raciais. Isso não pode entrar na igreja. Já entrou, não pode entrar na noiva, não pode. Mas você vê pastores caçando pastores, denominação não, pastores da mensagem. Isso mostra que o tempo está próximo, mas você está aí se preocupando com tantas besteiras. Isso não pode continuar. O tempo disso já passou, não é mais tempo. Pecuinhas entre irmãos, ninguém conversa com ninguém. E se você conversa com aquele, você não conversa comigo? Não, isso não está certo. Vamos colocar de pé, só por alguns minutos, para lermos a Escritura. 2 Crônicas, capítulo 29. Ezequias manda abrir o templo. A minha tradução é um pouco diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante ao Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Fez ele o que era reto perante ao Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No 1º ano do seu reinado, no 1º mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Nós não podemos atropelar a Escritura. As pessoas se acostumaram com ler a Bíblia e não querem mais entender o que está escrito. Veja, causa e efeito. Se ele abriu as portas, é porque as portas estavam fechadas. E quem fechou? Acás, pai biológico do rei Ezequias. Mas por que ele fala Davi, seu pai? Porque Acás era um referencial ruim para Ezequias. Foi um rei tão ruim que nem foi sepultado com os outros reis, de tão ruim que Acás foi. Então era um referencial ruim para Ezequias, que a vida deu para Ezequias, mas que Ezequias não aceitou e chamou Davi de seu pai.
Trouxe os sacerdotes, versículo 4, e os levitas, ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que vejo grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, porque eles teriam sido invadidos pelos sírios, mortos e perdidos à guerra. E por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Versículo 10, o mais bonito. Agora estou eu resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Senhor meu Deus, bondoso e eterno Pai, graças te damos por estarmos aqui, e que isso não fique natural, papai, e que não podemos nos acostumar com a tua palavra, mas que tu estejas com nós a cada hora, Pai. Nos dê força para continuarmos firmes, pois isso é importante, continuar. Ajuda-nos, ó Deus, e dar-nos em alguns minutos o que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis vos assentar. Ezequias, ele tinha um dilema. Ele tinha um reino que não era reino, porque reino não é reino sem exército. Experimente o Brasil dar folga a todos os seus soldados no mesmo dia. Ele será invadido, ele será derrotado. Não existe reino sem exército. Israel não tinha exército, Israel não tinha riqueza, era um reino falido, um reino que Acaz deixou. Era um trono que não era trono. Só que Ezequias, ele se resolveu. Ele avistou os problemas que Acaz também avistava, mas ele avistou uma solução para aquilo. Ele identificou o erro e identificou como corrigir o erro. Um destaque que me deixa muito marcado e tem escrito 3 vezes na minha caderneta, porque ele foi 3 vezes falado aqui, é que nunca caímos onde tropeçamos. E Ezequias não tinha tropeçado, seus pais tinham tropeçado, ele estava herdando um reino falido. Só que a vida deu para ele um referencial ruim, mas ele não aceitou aquele referencial. A vida me deu um pai como referencial. No quesito de trabalhador, não posso reclamar. Ele mostrou que com o suor do rosto honrará. E eu aprendi com ele que desde cedo o homem tem que trabalhar. Mas como cristão, eu não tinha um referencial masculino, mas eu achei um referencial no Senhor, que é o meu referencial. Eu tenho o Senhor como meu referencial. E a vida me deu e eu escolhi por outro referencial. Às vezes nos acostumamos a ouvir, às vezes nos acostumamos com os pregadores, às vezes nos acostumamos com essa igreja, com os mesmos irmãos, mas nós estamos passando por um tempo de pandemia. O mundo já foi assolado por 3 grandes pandemias: a peste negra, a febre amarela e a gripe suína. E foram pestes negras que mataram e dizimaram milhões e milhões de pessoas em um mundo que ainda não tinha o que nós temos hoje. Nós somos tão privilegiados. As pessoas que adoeciam eram expulsas de casa para morrer. E nós estamos tendo o privilégio de vir para a igreja e você fica em casa. A pandemia, ela não muda a fé de ninguém, ela realça a fé que você já tinha antes dessa pandemia. A pandemia é só uma justificativa, isso não está certo. Nenhum remédio traz mais imunidade que a palavra de Deus, mas você fica em casa, fica se justificando. A irmã não gosta de mim, o irmão não gosta de mim. Deus ama você, para que isso? Eu não estou pregando, eu não sou pregador, eu estou desabafando o que eu tenho para falar. Isso não está certo.
A gente se acostuma a ouvir o mesmo pregador, a gente se acostuma com a palavra de Deus, a gente vê e não vê, a gente vem e não ouve. Ficamos aqui, coloca a mensagem aqui, você não sabe nem a mensagem que está sendo rodada, você está pensando em tantas coisas, menos aqui. Se você tem isso aqui como obrigação, não vem. Isso aqui tem que ser gozo, tem que ter prazer, isso não pode ser obrigação, isso não é trabalho, você não bate ponto na portaria. O céu não está computando suas horas, você não vai ser salvo pelas horas. Mas não, você vem, senta aí, não ouve nada, e ouve, quando ouve não dá crédito. Gente, a matemática de Deus é simples. Se eu ouço, põe em prática, meus resultados serão positivos. Se eu ouço e não dou crédito, nada de resultado positivo. É tão simples. Nós é que complicamos tudo. Mas não, nós estamos cada vez mais cheios de complexos. Eu sou estudante da carreira militar, mas eu estudo a geopolítica e eu nem preciso falar como cristão. Um ateu, um historiador ateu, disse que a terceira grande guerra não vai ser uma guerra de países contra países, vai ser uma guerra religiosa. As religiões farão com que os países se levantem uns contra os outros. Um ateu falando isso, e você com a mensagem revelada pensa que o tempo não está próximo. Os Estados Unidos levantam a mulher, Israel se torna Estado dependente, e você pensa que as coisas estão como? As coisas estão acontecendo e nós não estamos vendo. A gente se acostuma a ouvir arrebatamento, arrebatamento. Gente, Jesus Cristo volta todos os dias, voltou para um pastor da Bahia antes de ontem. Ele pode voltar a qualquer momento para você. É por isso que nós estamos nos preparando, não é só para o arrebatamento, mas é para o encontro pessoal de você com Deus. Mas por quê? Damos tanto lugar para tantas coisas. A gente vem, olha para o lado, olha para o outro, olha para a irmã olhou feio para mim, olhou para um, olha para outro. Você não olha só para Cristo você não olha. Para quem você tem que olhar, você não olha. Você olha para tantas coisas, você aponta tantos defeitos e você não vê os seus. Por isso o pior pecado, o Mombrana fala que é o pecado da religiosidade, porque é o único pecado que não permite você ver que está pecando. O beberrão sabe que é beberrão, a prostituta sabe que é prostituta, o religioso não sabe que é religioso, e por isso está caminhando para o inferno e não sabe. Mas nós temos um profeta, nós temos um Jesus, nós temos uma Bíblia revelada, só falta nós dar crédito. Dar crédito a essa palavra é o que nos falta. Saber aproveitar cada minuto, sem ficar olhando para o relógio de 5 em 5 minutos. Você vai fazer o que em casa? Você não vai nem dormir às 10 da noite, para com isso. Mas não, 3 cultos por semana é muita coisa. Tem gente querendo uma igreja aberta e não tem. E nós somos ingratos e não aproveitamos o que temos. Mas Deus está aí. E Ele pode voltar a qualquer momento, seja para buscar todos nós ou para buscar você. E você vai estar como? Essas indiferenças, elas têm que acabar. O mundo já está muito dividido, isso não pode entrar na igreja. Isso não pode. Entrou lá fora, não vai entrar aqui também. As denominações estão nessa condição porque abriram as portas. Mas se for preciso abrir as portas, a gente fecha essas portas. Mas não abre para o mundo, não abre para o pecado. Mas, irmãos não fala com irmãos, nós somos todos família. Por que não falar um com o outro? Por que não conversar um com o outro? Fazem grupinhos, separa pessoas, e tem aqueles que auto se separa, não fala com ninguém, pessoas cheias de complexos. Você é eletricista para ficar andando, olhando para cima? Fala comigo, pega na minha mão. Se eu te fiz alguma coisa, eu peço desculpas. Eu peço desculpas. A senhora me pediu perdão há um tempo, e eu, na minha pequenez, com as minhas lógicas, com os meus argumentos, me achando cheio da razão, recusei. Mas há muito tempo eu já te perdoei, e agora eu estendo o meu perdão para a senhora, e que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos todos dizer graças a Deus. Vamos falar mais forte, com toda a nossa alma.